E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula, a aula mais legal da semana. Física mecânica é top demais, né? Então aproveitem e se inscrevam no nosso canal e também na nossa sala de aula virtual, ok? Lá postaremos atividades, slides e o código da nossa sala de aula virtual está na descrição. Então é a sala de aula virtual do Google. Então é muito fácil. Você entra no Google, coloca sala de aula virtual, entra lá e coloca o nosso código, ok? E você já estará fazendo parte da turma. Aproveita que é de graça. Bom, por falar em atividades, eu postei uma atividade lá, só que eu vi um probleminha nessa atividade, gente. Tinha um exemplo aqui, ó, foi esse é nosso exemplo. Essa parte onde está marcado esse 0,5, esse 1 segundo, esse 1 metro por segundo, eles na verdade não apareceram lá. Eu não sei porquê. Eu fiz no Word Equation, então não apareceram. Mas ainda assim, no vídeo anterior de física mecânica, aquela introdução aos gráficos, estava lá. Então ainda assim dava para fazer. Consistia essa atividade aqui. Você começa, que era a atividade introdutória, né? Você deveria extrair informações desse gráfico. Bom, eu vou postar um documento com o gabarito dessa atividade. Eu vi que muitos fizeram, alguns ficaram com umas dúvidas e quem fez vai ganhar nota máxima, tá, gente? Eu não vou dar nota por exercício ainda, vou esperar, tá ok? Hoje é a última aula de gráficos, na verdade hoje nós vamos ver um contexto um pouco maior sobre gráficos, sobre ler e interpretar gráficos, tá, gente? É muito importante nós lermos e interpretarmos gráficos. Então vamos lá. O Enem, ele cada vez mais, ele cobra leitura e interpretação de texto, cada vez mais. E gráficos está incluso nessa leitura aí, e interpretação, tá, gente? Existem vários tipos de gráficos, vários. Aqui eu separei somente esses três aqui, mas só como exemplificação, tá? Inclusive esses dois primeiros, o de pizza e o de barra, eles são ligados. Veja que os valores de A na barra representam uma fatia nessa pizza, ok? Normalmente vem uma porcentagem indicada. Eu estou apontando na tela aqui como se vocês estivessem vendo eu apontar, né? É que, olha, eu não estou acostumado com tecnologia nenhuma, assim, de gravação, de editar e um monte de coisa. Então, eu estou como se eu estivesse dando aula pro computador aqui. Mas eu sei que vocês estarão compreendendo a nosso caminhar aí, de acordo com aquele negócio, né? Você tem que dançar de acordo com a maré, né? Nem é essa a frase. Não sei qual é a frase, mas enfim. Bom, esse gráfico aqui da terceiro, onde você tem SM por TS, tem uma barra reta aí, esse é um gráfico que nós veremos muito na física, não essa barra em si, mas muito parecido com esse eixo aqui, ok? E eu vou chamar a atenção de vocês para algumas situações mais para frente, ok? Veja que eu falo muito ok, né? Bom, o que eu preciso observar nos gráficos? E aqui eu separei o gráfico bem simples aqui, só para a gente chamar a atenção para alguns pontos, ok? Primeiro, eu preciso identificar quem é o gráfico, ou para que esse gráfico existe, o que ele está mostrando para mim. Bom, nesse gráfico aqui, ó, vejam que eu tenho um... será que aparece o mouse? Aparece, legal. Ó, eu estou aprendendo as coisas aqui. Não sei se... bom, enfim. Vejam que eu tenho essa barra, o mouse sumiu, só porque eu estava fazendo amizade com ele, aí voltou. O que eu tenho aqui? Dá para clicar também? Ou não, clicar apareceu. Aí, beleza. Vejam que esse SM, esse M entre parênteses, ele indica uma unidade de medida desse eixo, os valores desse eixo, ou seja, esse menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30 estará em metros, ou seja, são metros. E S na física nós entendemos como espaço, ok? Então o espaço aqui de 20 metros, sumiu o mouse, aí apareceu. Tomara que apareça na gravação o mouse também, né? Acho que vai sim. E no eixo horizontal, nós temos o S que indica segundos, ou seja, 2, 4, 6 segundos. E o T de tempo. Então eu preciso observar a grandeza, a unidade de medida e também a função. A função é o que está aqui, ó, esse laranja aqui. Essa função é uma função do primeiro grau, até porque ela é uma reta. Mas essa função do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, enfim.
ficará mais para a matemática. Na física nós estudaremos como usar a ferramenta, como usar o gráfico, ok? Por exemplo, aqui nós indicamos que ele começa a sair do espaço nulo em 2 segundos. Então o tempo inicial do deslocamento é de 2 segundos, ok? E o tempo do deslocamento até o ponto 20 foi de 6 segundos, entendeu? Então são coisas que eu preciso observar num gráfico. E, bom, enfim, gráficos eles podem se alterar muita forma de ver, nem sempre vai vir. Eu estou apontando aqui, deve estar aparecendo minha mão assim para tudo que é lado. Nem sempre vai estar bonitinho assim como nós estamos vendo aqui. Por que eu digo isso? Às vezes pode aparecer um negócio como esse aqui. Primeiro, vejam, vamos ler esse gráfico. Mortes por coronavírus no Brasil. Inclusive, Covid é um tema importante aí, né? Não podemos passar despercebido. Inclusive, fiquem em casa. Total de óbitos causados pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o Ministério da Saúde. Ok, a fonte é do G1 e a fonte do G1 é a fonte do Ministério da Saúde. Então, é a fonte da fonte, beleza? Bom, eu não tenho um eixo vertical e horizontal assim claramente igual esse nosso gráfico aqui, né? Mas ainda assim eu tenho que saber interpretar e identificar os valores. Bom, então o que eu vou fazer por ordem? O que primeiramente eu vou fazer quando eu tiver um gráfico desse aí, por exemplo? Como que eu vou entender o que está acontecendo nesse gráfico aí? O título. É muito importante entender o título. Mortes por coronavírus no Brasil. Então, eu estou entendendo mortes por coronavírus no Brasil. Esse é o título. É isso que o gráfico vai mostrar pra gente. Mortes. Não adianta você pegar um gráfico de mortes por coronavírus e eu querer pegar o que a dengue está fazendo no Brasil, ok? Não, eu estou estudando a morte por coronavírus no Brasil, ok? Tem alguns gráficos na física, por exemplo, de velocidade por tempo, que pode indicar a área sobre a curva, seja o deslocamento, ou um gráfico de força, que a área é o trabalho, enfim. Esse aqui, mortes por coronavírus no Brasil, esse é o nosso título. E onde que está a nossa função? É justamente isso aqui, ó, que eu estou indicando aí no gráfico. Ou seja, é mortes em decorrer de um tempo. Então o tempo vai passando e vejo que o número de mortes vai mudando. Desde a primeira morte no dia 17 de março até o dia 12 de abril. Lógico que esse vídeo não é 12 de abril, mas é de onde eu peguei. A data que eu peguei essa imagem. Então, nossa função é mortes pelo tempo, ok? O que mais eu preciso identificar aqui? O eixo vertical. O eixo vertical é o que vai dar os meus valores em função do tempo. Não sempre é função do tempo. Esse gráfico específico no eixo horizontal, ele diz que é em função do tempo. Então ele manda aqui, ó, primeira morte, então no dia 17. Eu quero saber quantas pessoas morreram aproximadamente aqui aqui, ó, no dia 12 de abril, 1.223 mortes no Brasil, ok? Então eu sei que na linha aqui do 1200, pouquinho, ele avançou um pouquinho, 1223, traçar uma linha reta aqui, ó, eu vou estar justamente no dia 12 de abril. Se eu quiser mortes em 1º de abril, que era o nosso dia na mentirinha, ele vai estar aqui, ó, um pouquinho menos que 240 mortes. Então assim vai, assim eu consigo identificar, ó, agora passou uma luz aqui que deve estar com a claridade aqui, né? Bom, assim eu consigo identificar os nossos valores. Bom, gente, como eu não sei editar muito vídeo, aqui vai meio improvisão aqui para acabar com essa luz, que não deu certo, deixa o nosso improviso de lado. Bom, eu vou dar um pause aqui e eu já venho. Bom, gente, voltei, aparentemente eu voltei. Vejo que cuidados que nós devemos tomar quando se trata de analisar, ler e interpretar um gráfico. Vamos lá. Vejam que temos dois gráficos aqui que parecem ser muito iguais, né? Nossa, mas parece o mesmo gráfico, gráfico G e o gráfico F. O que está acontecendo aí? Mas é o mesmo gráfico? É o mesmo? Indicam as mesmas coisas? Não, são coisas bem diferentes. Por quê? Vejam que nós temos que tomar cuidados importantes. Além de analisar a função, analisar os valores, nós precisamos olhar as grandezas e as unidades. Se um gráfico fala de mortes
por coronavírus, não adianta você falar de mortes por dengue. Então, aqui nós temos os dois gráficos, por exemplo, um de espaço pelo tempo e outro de velocidade pelo tempo. Veja pela unidade medida, metros, e outro é metros por segundo. Isso muda muito a análise. Apesar do nossa função seguir a mesma, né, parece a mesma reta no caso, existem mudanças. A velocidade, por exemplo, você tem aqui que velocidade vezes o tempo é o nosso espaço, ou seja, a área embaixo do gráfico é o espaço. Esse negócio de área embaixo, que significa tudo? Calma que vai chegar no período certo de nós estudarmos isso. E cada matéria vai estudar de uma forma diferente. Aqui eu só estou fazendo algo mais geralzão, assim e tal. Bom, então esse é um cuidado que nós devemos tomar muito, sempre, gente, por favor, olhem a grandeza do gráfico, por favor. Se um gráfico é de velocidade, veja que está falando de velocidade. E eu já percebi que na atividade que vocês fizeram, que teve algumas pessoas que eu pedi algumas informações, e teve pessoas que começaram a colocar outras coisas e tudo mais. Então calma. Mas vamos seguir o que o exercício pede. Eu lembro que eu tinha um professor do cursinho que a primeira coisa que ele falava era: veja, escreva o que o exercício está pedindo. Aí você analisa. Então, esses são cuidados importantes. E aqui vem muito essa interpretação de gráfico, já o que eu falei no slide anterior, é você analisar que aqui é uma área, por exemplo, que pode ser importante num trapézio, nem sei, acho que é um trapézio, ou um retângulo, um triângulo, né? E essa área pode indicar alguns valores importantes, tá, gente? Bom, o Enem pede interpretação de gráfico. Essa questão é do Enem de 2012. E vamos fazer? Vamos responder essa questão? Ou eu vou deixar para vocês? Vou fazer. Essa eu vou fazer, tá, gente? As próximas eu vou deixar para vocês, tá? Bom, questão 148, Enem 2012, tá? O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir. Apresenta a evolução do total de vendas. Ó, apresenta a evolução. Ah, tem o mouse, né? Esqueci do nosso amiguinho mouse. Apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano 2011. Ou seja, vendas pelo tempo. E esse é o nosso gráfico. A gente analisa esse gráfico. Tá. Não tem os valores do eixo vertical, né? E agora, ferrou? Não, calma. Não se desespere. Vamos continuar a questão. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Então, vamos identificar primeiro o que ocorreu a maior venda. Gente, uma coisa importante é você analisar essa flechinha aqui. Se ela está apontando para cima, quer dizer que os valores estão crescendo aqui para cima, tá? Vejam bem isso aqui. Então, quanto mais alto aqui o valor, maior será. Quanto mais alto aqui o nosso valor, maior será o valor. Beleza, né? Bom, então, se olhando assim o gráfico, é muito fácil você identificar, gente, ó. Questão fácil do Enem que vamos tirar 10. Então a gente olha aqui, ó. Eu não posso apontar, né? Vocês não estão vendo, mas olha o mouse aqui. O maior que só pode ser o junho aqui. Ah, eu cliquei. Bom, enfim, já vou dar a resposta. A maior venda, ela só pode ser em junho, analisando o gráfico. Vejam que é o ponto mais alto e, consequentemente, o ponto mais baixo é a da menor venda. Tá, gente? Então, a menor venda em agosto e a maior venda em junho. Resposta certa, letra E. Junho e agosto, que é o que corresponde. Esse gráfico em 2011. Gente, muito fácil, muito tranquilo. Nossa aula aqui eu tentei deixar mais leve, tudo bem, né? Mas o importante é vocês estarem no nossa sala de aula virtual, nosso Classroom. Eu não sei falar inglês, mas vocês estão vendo que realmente eu não sei. Mas nossa sala de aula virtual do Google. Então, vão lá e se inscrevam e teremos nossas atividades lá, beleza? Gente, e se inscrevam no YouTube também e no Instagram, ok? Um abraço a todos, boa quarentena pra gente.